Salve, salve, alunos! Vamos agora para aquela revisão de 5 minutos do assunto que falamos agora há pouco com vocês, tá bom? Joga na tela então, vamos acompanhar. Diz o seguinte, nós trabalhamos agora há pouco, deixa eu calibrar aqui, deixa eu ver, não está calibrado, calibrar aqui a minha, isso, agora sim. Veja que agora há pouco nós trabalhamos sobre as monarquias europeias, certo? Clero, nobreza e burguesia, e aí tem o entendimento. A nobreza e o clero continuaram a ser classe dominante como havia sido durante toda a Idade Medieval. Nisso, eles entram à Idade Moderna com essa mesma posição social, se destacando. A dominação social, ela residia na posse da terra e na produção do tipo feudal, baseada na exploração dos camponeses e também dos servos, como vocês já viram em outras aulas, né? E na minha explicação também. O servo ou o camponês estavam presos à terra, devendo obediência a um dos seus senhores, correto? O Estado absolutista teve o controle sobre a massa camponesa, reprimindo revoltas populares com seus exércitos e passando a ter o controle através da Inquisição, que é o Tribunal do Santo Ofício, né? Que eles acabaram tendo esse controle maciço. Também trabalhamos sobre a monarquia em Portugal. Lembram disso? Portugal foi um dos primeiros países da Europa. Presta bem atenção, aluno, para que não haja problema no futuro. Portugal vai ser um dos primeiros países da Europa a se consolidar como um governo forte. Inclusive, quando se formou o Estado português, né, o país hoje com a sua formação territorial, centralizado o governo em um rei, certo? A formação monárquica ou da monarquia portuguesa iniciou nas lutas pela expulsão dos árabes, que desde o século VIII estavam presentes na União Ibérica ali, né? Nos países ibéricos. Foram fundados, então, vários outros reinos, dentre eles o reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Leão e também de Castela. E a junção desses reinos vão criar um outro reino mais forte, mais resistente. Por exemplo, na monarquia na Espanha, você sabe que a formação da monarquia espanhola está ligado à guerra de reconquista, tá bom? As guerras de reconquista. E isso que aconteceu justamente na Península Ibérica. Em 1469, o casamento de Fernando, que era o herdeiro do trono de Aragão, com a Isabel, irmão do rei Leão de Castela, acabaram unindo aí 3 reinos. Olha que interessante. Já no ano de 1492, o exército de Fernando e de Isabel irão apoderar-se de Granada e irão expulsar os árabes que estavam ali naquela península. A ideia deles é retornar com o poder naquele território. E falando sobre a monarquia na França, no século XII, durante a dinastia capetingia, o processo de centralização política francês foi iniciado durante o reinado de Felipe II, certo? O rei francês articulou um golpe de funcionário público para impor a autoridade real e oposição aos senhores feudais. Olha que bacana. E também vocês viram no final da aula que Joana d'Arc, ela que nasceu na França no ano de 1412 e vai morrer no ano de 1431, ou seja, com 20 e poucos anos, né? Foi uma importante personagem da história francesa durante a famosa Guerra de 100 Anos, que eu falei para vocês. Joana d'Arc foi pego pelo exército inglês e vai ser queimado na fogueira como uma bruxa. Por quê? Porque ela sabia e adivinhava todo o trâmite da guerra. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Olá, alunos! Estamos de volta e agora para fazer a correção da atividade, tá bom? Fique ligado, porque agora teremos essa correção baseado tanto na nossa aula, como também na revisão. Joga no quadro, vamos lá. Ok. A primeira questão, nós temos o seguinte: as três ordens, veja aí, as três ordens que caracterizam o funcionamento da sociedade na Idade Média Europeia podem ser identificadas com o quê? Aí eu tenho aí como opção a letra A, B, C, D e E. Vamos para A? A opção A, plebe, patriciado e tribunos. Será que vem a ser isso? Opção B, monarquia, república e império. Opção C, militares, políticos e escravos. Opção D, tirania, autoritarismo e democracia. E opção E, religiosos, nobres e servo. E agora, aluna? Observe que essa questão ela é bem fácil, porque, olha, nós estamos trabalhando esse assunto em vários momentos das nossas aulas. Isso foi visto, revisto, inclusive tinha outros nomes em latim, não sei se vocês lembram, o tal de belatores, oratores, nossa. Então, podemos ir lá para a resposta? Não? Deixa eu apagar aqui novamente, só para vocês acompanharem na explicação, tá bom? Veja aí, as três ordens, especificamente as três ordens, que caracterizam o funcionamento da sociedade. Olha que bacana, que caracterizam o funcionamento da sociedade. Em que período, que época? Idade Média, tá bom? Elas podem ser identificadas de que forma? Aí eu tenho, através da plebe, patriciados e tribunos. Lembra que o termo patriciado é o termo romano. E tribuno também vem de lá, essa palavra. Então, basicamente, a letra A está desconsiderada. Letra B, monarquia, república e império. Nossa, esse sistema de governo ainda não existia para lá ainda. Tá? Nós temos aí um outro sistema. A monarquia vai entrar. A monarquia absolutista, mas república e império ainda não. E aí eu tenho os militares, políticos e escravos. Poxa, militar e político. E a palavra escravo também está fora do contexto. Pelo menos para essa pergunta aqui. Tá? A letra D. Tirania, autoritarismo e democracia. Olha, democracia, palavra e autoritarismo? Não. Se bem que vai acontecer na França, né? A questão do autoritarismo de Luís XIV também está desconsiderado. A única que sobrou foi a letra I. Religiosos, nobres e servos. Então, eu tenho aqui os oratores, os delatores e os belatores. Viu? Aqueles que oram, aqueles que trabalham e aqueles que guerriam. Resposta correta? Pronto. Olha aí. Faz sentido, não fez? Eu acabei passando parte por parte, explicando para vocês o que viria a ser como resposta à questão. Show de bola? Então, partimos para a próxima. O que diz aí? Eita, agora todos estão corretos, menos uma. O estabelecimento do Estado Nacional, veja aí, do país, Estado Nacional moderno, já saímos da Idade Média, tá? Durante a transição feudalismo para capitalismo, foi profundamente marcado pelo evento de monarquia absoluta. Olha aí, já apareceu o nome. Monarquia absoluta. E caracterizava-se dessas formas. Letra A, B, C e D. Menos uma. Ou seja, 3 estão corretas. Uma está errada. Qual vocês achariam?
Então, vamos lá. O que diz a letra A? Pela existência de uma numerosa burocracia administrativa. Letra B. Pelo fim dos privilégios aristocráticos de regime feudal, de origem feudal. Letra C. Pelo monopólio da força e constituição de um exército regular. Letra D. Pela definição das fronteiras e de uma base territorial. Bom, o estabelecimento do Estado Nacional moderno no Ocidente Europeu, durante a transição da Idade Feudal para o capitalismo, foi profundamente marcado pelo advento de monarquia absoluta e caracterizava-se de que forma? De todas elas, menos uma. Então, deixa eu fazer aqui a limpeza para eu acompanhar vocês nessa leitura e entendimento. Veja lá. O estabelecimento do Estado Nacional moderno no Ocidente Europeu durante a transição feudal para capitalista. Foi profundamente marcado pelo advento de monarquia absoluta e caracterizava-se, essas duas palavras-chave, todas, menos uma, pela existência de uma numerosa burocracia administrativa? Sim. Pelo fim dos privilégios aristocráticos de origem feudal? Opa! Pelo fim dos privilégios aristocráticos? Mas nunca. Eles não vão aceitar. Vamos continuar. Pelo monopólio da força e constituição de um exército regular? Sim. Monopólio da força e a constituição, de um exército. Pela definição das fronteiras de uma base? Sim, também. Resposta correta para essa questão, então, é a letra B. Olha aí, quem apostou junto comigo, quem fez essa análise junto comigo, prestou atenção, percebeu, então, qual seria a resposta mais viável. Tá bom? Questão número 3. Ok, deu certo. A questão número 3, ela diz o seguinte: foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um governo forte, centralizado na pessoa do rei. A formação da monarquia iniciou-se nas lutas pela expulsão dos árabes, que desde o século VIII ocupavam-se a Península Ibérica. Essas lutas ficaram conhecidas como guerras de conquista. Aluno, vem para mim. Essa é uma questão, nós explicamos para vocês, inclusive durante a nossa revisão também foi visto, e é só uma leitura fácil. Você vai ter aí logo a resposta de cara. Quer ver? Joga lá de novo. Foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um governo forte. De qual país, senhor, estamos falando? Você já sabe. Durante a minha aula, a explicação, eu falei várias vezes dessas duas monarquias. E, ao se tornar um governo forte, tudo estava centralizado na pessoa ou na figura do rei. Certo? A formação da monarquia iniciou-se na luta pela expulsão. Outra palavra-chave. Eles expulsaram os árabes que estavam lá na Europa desde o século VIII. E essa expulsão se deu através das guerras de reconquistas. Aluno, de quem nós estamos falando? Veja a resposta. Lógico que é Portugal. Estamos falando de Portugal. Tanto é que durante a aula que eu expliquei para vocês, eu falei que Portugal vai ser uma das primeiras nações no mundo a se tornar um Estado nacional consolidado. Digo, o primeiro país a ser formado territorialmente, com as suas bases, suas estruturas, entendeu? Então, aí depois eu tenho, claro, Espanha, eu tenho França, eu tenho Inglaterra, tenho Bélgica, eu tenho Holanda, aí vai vindo as outras nações. Porque viram no modelo português a eficiência
criou-se um país, delimitou-se o território, pronto, certo? Próxima questão do Enem agora, olha só, o que ela manda aí para nós? Meu Deus do céu! Isso não é uma pergunta, isso é uma tese de doutorado, de tão grande que é, né? Mas vamos lá, nós temos tempo. Diz o seguinte, a questão. Quando Joana d'Arc chegou a 29 de abril de 1429, os habitantes da cidade estavam prestes a capitular. Eu acho que era capturar. Capturar, de captura. Pois os ingleses tinham apoderado das fortalezas e dos castelos que rodeavam Orleans. A 4 de maio, Joana, com os seus soldados, tomou o primeiro castelo. Na manhã do dia 8, a donzela verificou que os ingleses haviam abandonado os outros castelos. Orleans estava libertada e os seus habitantes aclamaram em delírio: Joana, Joana, Joana! Que se sentia feliz por ter cumprido a promessa feita ao seu rei, Gabaldo e Benal. É interessante que essa passagem aí conta a trajetória da Joana d'Arc. Mesmo sendo mulher, ela tinha umas visões, passagens para o rei, mas mulher não lutava em guerra. E aí ela, revoltada, cortou o cabelo e conseguiu ir até que os ingleses descobriram que era um amuleto, né? Uma pessoa que tinha muita sorte e tudo que ela falava dava certo. Aí, ao pegarem a Joana, ela vai conhecer a ardência do fogo, né? Como alternativa, vamos lá. Joga lá? Bom, tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta. Letra A. A tomada de Orleans define o fim da Guerra dos 100 Anos, consolidando a unidade e a monarquia francesas. Letra B. Joana d'Arc, camponesa de Domremy, recebeu como recompensa pelo feito o título de nobreza e, portanto, o direito às terras nas quais anteriormente vivia. Letra C. Nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito. Foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa. Letra D. Joana d'Arc, aristocrata de nascimento e posses, foi condenada à fogueira posteriormente, tornando-se símbolo do nacionalismo francês. E a letra E. A derrota dos ingleses em Orleans marca o fim da Guerra dos 100 Anos, mas não define, de imediato, a unidade e a monarquia francesa. Ok? Vamos lá para a resposta, já sabe? Resposta correta, então, é a letra A. Isso que você viu. Ok. Olha só que legal. Tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta. Nacionalismo emergente. Reforçado pelo significado desse feito. Foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa. Tudo que vocês viram anteriormente nessa pergunta, olha só, que quando Joana d'Arc chegou a 29 de abril de 1429, os habitantes da cidade estavam prestes a capitular, pois os ingleses tinham se apoderado das fortalezas dos castelos que rodeavam Orleans. No dia 4 de maio, Joana com seus soldados tomou o primeiro castelo. Na manhã do dia seguinte, dia 8, a donzela verificou que os ingleses haviam abandonado os outros castelos. Orleans estava libertada e seus habitantes aclamaram em delírio Joana d'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa feita ao seu rei. Exato. E aí, como resposta, nós tivemos essa alternativa. Tá certo? Bom, aluno, eu fico por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que chegamos basicamente no final. Tá certo? Tchau, tchau.